coisa, é uma pergunta bem, bem interessante, porque cada ser humano é único, né, Edna? Sim. Quando a gente fala da ciência humana, é difícil a gente dar receitinha de bolo, né? Sim. A gente precisa entender que a concepção de cada sujeito, ela é única, é individual. Tempo de cada um processar é individual também. A forma como cada um se constituiu enquanto sujeito vai dar a ele um recurso diferente, uma possibilidade diferente de elaborar ou não, né, de ter mais facilidade ou mais dificuldade na elaboração desse luto. Então, é bastante delicado a gente dizer o que funciona, o que não funciona. Né? É necessário, a Angel falou uma coisa muito pertinente, né? A terapia é incrível nesses casos, é muito importante. Ajuda muito ter um acompanhamento terapêutico. Porém, com um profissional responsável, porque a gente sabe que no mercado hoje, infelizmente, a grande maioria mais prejudica do que ajuda. Exato. Mas por que a terapia ela é tão necessária e tão importante na fase do luto? Porque quando você tem a dor de um luto, você só consegue olhar para a sua dor. E é difícil você olhar para fora e ver os contextos que estão ali e se permitir sozinha elaborar aquilo tudo que aconteceu, elaborar o seu papel na vida daquela pessoa, o papel que ela teve na sua vida, né? Uma das concepções da psicanálise que eu acho fantástica é que ela fala assim que a experiência do luto ela é vivenciada a partir da falta de um outro, né? Isso a gente sabe. Porém, ela vem como sempre vem como se fosse uma desintegração do teu ego, porque você precisa abrir mão daquilo, né? Porque o teu desejo é que a pessoa esteja ali. Sim. Né? Então, tu tens que abrir mão do teu ego para aceitar que você não tem controle sobre a vida do outro, assim como num relacionamento que acaba dissolvido, né? Você precisa aceitar aquilo, você precisa enxergar que um relacionamento que chega ao fim, independente de ser por luto ou por separação, ele não depende só de você, existem fatores externos, né? E tentar entender o porquê que Deus permitiu, né? Agora falando, né, usando o contexto que a Angel colocou sobre Deus, né? E quem não acredita em Deus, mas o porquê, qual foi a importância, a relevância que essa pessoa teve, porquê que a vida permitiu que a tua relação se constituísse com aquela pessoa daquele modo, né? O que tu conseguiu aprender com ela e o que ela aprendeu contigo. E a partir desse entendimento, que geralmente vem a partir do olhar de um outro profissional que consegue te apontar coisas que na dor tu não vê, é que você vai conseguir, né, elaborar essa questão do luto com mais facilidade e evitar que ele se prolongue por tanto tempo e acabe empatando a sua vida de seguir adiante, né? Porque é uma coisa muito difícil. Ele pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou 6. Vai muito do quanto essa pessoa está disposta a enfrentar e a passar por isso, Vai muito também das circunstâncias em que essa morte ocorreu, né? Do quão traumático foi ou não, né? Por exemplo, um caso de uma doença, uma pessoa que já se tem um diagnóstico de que ela vai morrer, existe uma preparação ali, a família já sabe que vai perder. A gente vê isso, Tayla, muitas pessoas às vezes que estão hospitalizadas, né, em estado vegetativo. Sim. O familiar se nega a aceitar que a morte daquela pessoa é melhor para ela, não pra gente. É isso que você falou, a questão do ego é você abrir mão do teu bem-estar em detrimento do outro. Então, às vezes, amar é deixar ir, quer seja vivo ou morto. Exatamente. Morto você não vai ter recurso. Uma renúncia do teu você vai próprio aceitar ego ou não para aceitar o que é melhor isso ao mesmo. outro. E isso é luto, é aceitação do luto e também é gesto de amor para com o outro. Com certeza. Respeito com para certeza. com o outro. No teu ponto de vista, Fer, mais desprovido dessas técnicas que a gente acaba querendo ou não, a gente põe tudo dentro do nosso... convidada como psicóloga. Exatamente. E a gente nem consegue fazer diferente, né? Porque a gente já tem esse olhar. Mas é legal a gente ter
ter um olhar assim neutro. Na tua opinião, o que que a pessoa pode fazer para se ajudar? Quem está passando por isso agora, época de Natal? Qual seria a tua dica, como diz o Beto, como diz meu marido? Qual seria a tua dica para... Bom, eu nunca perdi um familiar tão próximo, né? Mas tive também uma experiência recentemente. Meu sogro faleceu na casa onde a gente mora e, inclusive, eu tentei reanimá-lo e não deu sequência, né? Ele teve 5 crises epiléticas, né? Mas eu sou muito reativa, não penso muito, só vou fazendo o que precisa ser feito, né? Até comentei com a Edna, né? Então, vai sentir depois, né? O que acontece no meu caso, eu fui digerindo aos poucos. Passou uma semana, aí eu entendi que ele não estava mais ali. Então, ele era uma pessoa muito próxima, era um pai, né? Para mim, eu sentia que ele era um pai para mim. Então, a dica que é realmente o que a Kayla falou. Você não pode ficar pensando que você precisa da pessoa na tua vida, né? A gente precisa entender realmente o contexto, né? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que houve essa perda? Né? Por que ele ficou tanto tempo na minha vida? Enfim, eu me fiz essas perguntas. Qual o propósito, né? Qual é o propósito disso, né? E qual é o propósito que essa morte, esse luto vai trazer depois para minha vida? Porque realmente trouxe, né? Então, assim, mudou totalmente a vida da minha sogra, né? Mudou totalmente a nossa vida ali como família. Então... Teve o seu propósito, né, Fer? Isso mesmo. O olhar muda, né? O olhar sobre as circunstâncias muda completamente diante de uma situação assim. Você falando isso, Fer, eu lembrei, para nós aqui é uma questão cultural, né, do nosso país. A gente não se prepara para a morte. Aquilo que a gente estava comentando, a gente sente, às vezes tem premonição, sonha, recebe aviso, mas a gente não se... É melhor ignorar, colocar para debaixo do tapete. E aí vai a minha dica, que foi o que eu enfrentei. Eu tinha 30 e poucos anos, né, quando minha mãe faleceu. Foi algo que desestruturou minha vida, né? É aquela situação que literalmente você acha que você vai morrer, você não vai sobreviver àquela dor, né? E eu pensei, depois quando tudo passou, eu pensei, eu não quero que os meus filhos passem por isso. E eu passei a preparar os meus filhos para o dia que eu for embora, que eu espero ficar incomodando eles um bom tempo, mas eles já estão preparados psicologicamente, emocionalmente. Obviamente que vão chorar, vão sentir, mas a gente precisa falar a respeito, né? Eu não sei se tu já fez isso, Fer, já falou com os teus filhos a respeito disso? Já falei. Porque a gente tem que prepará-los, né, para esse episódio. Eu esqueci de um detalhe muito importante. Meu sogro faleceu um dia após o Natal. Foi dia 26 de dezembro. Uau! Então, para as crianças, foi muito traumático. Claro. Principalmente para minha filha do meio, que ela era muito apegada. Então, a gente teve, sim, que falar, porque eles se acometeram a 3 mortes consequentes em 3 anos. O meu sogro, né, o pai do meu marido, e a avó do meu marido e o padrasto do meu marido, que então, assim, sempre conversando, né, e fazer eles entenderem. Inclusive, eu não tinha levado eles no enterro, né, dos 2 anteriores, mas levei para eles entenderem que realmente o que é o luto.